Houve um tempo em que o ser humano não sabia o que era medo. Não porque fosse corajoso, mas porque não existia ameaça, não havia culpa, não havia vergonha, não havia distância entre o homem e Deus. A vida começava e terminava em paz. O homem despertou para o mundo como quem abre os olhos dentro de um sonho perfeito. A terra era viva, generosa, o ar era leve, a criação não competia, não devorava, não fugia. Tudo parecia colocado no lugar certo, como se cada árvore e cada rio já esperassem por ele. E no meio desse mundo, havia um jardim, um lugar de beleza profunda. Águas que corriam com clareza, frutos que pendiam maduros, sombras que refrescavam. Ali, o homem recebeu uma missão simples e grande: cuidar, cultivar e guardar. A vida não era uma luta, era um chamado. Mas mesmo naquele paraíso, algo faltava. O homem podia nomear os animais, observar seus caminhos, ouvir seus sons, podia admirar a criação inteira. Ainda assim, havia um vazio silencioso. Nenhuma criatura lhe respondia com a mesma alma. Nenhum olhar o compreendia. Então Deus fez a mulher, não como um acréscimo, mas como uma resposta. Ela surgiu da mesma essência do homem, como se a humanidade finalmente se completasse. Quando ele a viu, reconheceu imediatamente que não estava mais sozinho. E os dois viveram em harmonia, sem esconderijos, sem segredos, sem necessidade de se proteger. A vulnerabilidade não era perigo, era natural, e havia uma coisa que tornava aquele lugar diferente de qualquer sonho: a presença de Deus, não como uma ideia distante, mas como alguém que se aproxima, uma voz que podia ser ouvida, uma presença que caminhava entre as árvores. O homem e a mulher não se escondiam, não desviavam os olhos. Eles pertenciam, mas a criação perfeita tinha um limite. No centro do jardim, havia muitas árvores belas, e entre elas, duas chamavam a atenção por algo que não se via na casca nem nas folhas. Uma representava a vida, a outra representava a escolha, e Deus deixou claro: de tudo vocês podem comer, mas desta árvore, não. Não era crueldade, nem falta de amor. Era uma fronteira, uma linha que separava a confiança da desconfiança, porque sem escolha não há obediência, e sem obediência livre não existe amor verdadeiro. E foi ali, diante desse limite, que o conflito começou. Não com um trovão, não com um grito, mas com uma pergunta, uma voz que não veio de Deus, uma voz que não ordenava, mas sugeriu, e ao sugerir, plantou a dúvida. A dúvida se aproximou devagar, como uma sombra no fim da tarde. Não parecia perigosa, parecia inteligente, e pela primeira vez, dentro do paraíso, surgiu a possibilidade de que Deus estivesse escondendo algo. E essa possibilidade, pequena como uma semente, começou a crescer no coração humano. Foi assim que a paz foi ameaçada. Não por falta de alimento, não por falta de beleza, mas por uma escolha que ainda não havia sido feita, e por uma voz que insistia em tornar essa escolha irresistível. A dúvida não chegou como um ataque, chegou como curiosidade. A voz que se aproximou não parecia hostil, não gritava, não ameaçava, ela apenas perguntava. Era sutil, persistente, calculada, questionava aquilo que já havia sido dito com clareza. Será que foi isso mesmo que Deus falou? Será que ele realmente proibiu? Será que a consequência seria tão grave assim? A dúvida encontrou espaço porque não parecia perigosa. Parecia razoável. A mulher observou a árvore novamente. Antes, ela era apenas mais uma entre tantas. Agora, parecia diferente. O fruto era belo, agradável aos olhos. Parecia capaz de oferecer algo além do que já existia. A promessa não era apenas sabor, era conhecimento. A ideia de ser como Deus não soava como rebeldia, soava como evolução. Por que permanecer limitado se havia a possibilidade de ir além? A voz insistia: vocês não morrerão. Deus sabe que, no momento em que comerem, seus olhos se abrirão. A sugestão era clara. Deus estaria retendo algo, protegendo seu lugar, impedindo o crescimento humano. A confiança começou a rachar. A mulher estendeu a mão. O gesto foi simples, silencioso, definitivo. Ela tomou do fruto e comeu. Nada aconteceu de imediato. Nenhum trovão, nenhum colapso do mundo. O silêncio permaneceu. E isso pareceu confirmar a mentira. Ela então ofereceu ao homem. Ele não foi enganado pela serpente. Ele foi convencido pela proximidade, pela confiança, pelo vínculo. E ele também comeu. Nesse instante, algo mudou. Não ao redor, mas dentro. Os olhos se abriram, não para o poder,
mas para a consciência. Eles perceberam aquilo que nunca haviam notado antes. Estavam nus. E pela primeira vez, isso foi um problema. A inocência se foi sem aviso. A liberdade deu lugar ao constrangimento. O corpo, que antes era apenas corpo torno-sei, motivo de vergonha, tentaram se cobrir, improvisaram, buscaram esconder o que sentiam por dentro. A criação ainda era bela, mas algo havia quebrado. E então ouviram passos. A mesma presença que antes trazia paz, agora causava medo. A voz chamou: "Onde você está?" Não porque Deus não soubesse, mas porque o homem agora precisava responder. O homem se escondeu. A criatura que caminhava livremente agora se escondia entre árvores. Quando respondeu, sua voz tremia. Tive medo. Medo era algo novo. Vergonha era algo novo. Distância era algo novo. As perguntas vieram, uma após a outra. Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto? O silêncio denunciava. A responsabilidade começou a ser transferida. O homem apontou para a mulher apontou para a serpente, e assim, o rompimento se revelou completo. O que começou com uma dúvida, terminou em separação. Separação entre o homem e a mulher. Separação entre o homem e Deus. Separação dentro do próprio coração humano. A escolha havia sido feita, e o peso dela agora precisava ser enfrentado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Não era a ausência de palavras. Era a presença da consequência. A escolha havia sido feita. E agora, o mundo não poderia permanecer como antes. A serpente foi confrontada. A mentira exposta. O mal desmascarado. Houve juízo. Houve ruptura. A mulher conheceria a dor que antes não existia. O homem conheceria o peso do trabalho árduo. A terra, que antes respondia com abundância, agora resistiria. E a morte, até então desconhecida, passou a acompanhar a humanidade como uma sombra. O jardim já não poderia ser lar, não porque Deus deixou de amar, mas porque a inocência havia sido perdida. A vida eterna agora precisaria ser protegida. Mesmo assim, algo inesperado aconteceu. Antes de partir, o homem e a mulher foram cobertos. Não com folhas frágeis, mas com cuidado. O gesto dizia mais do que palavras. A vergonha não era o fim. A falha não era o último capítulo. Ao deixarem o jardim, não caminharam rumo ao nada. Caminharam rumo à história. Uma história marcada por escolhas, por quedas, por tentativas de retorno. Mas também por uma promessa, porque naquele mesmo momento, uma esperança foi lançada. De dentro da humanidade ferida, surgiria a redenção. O mal não teria a palavra final. A queda não seria o fim. Seria o começo de um caminho de restauração. Desde então, essa história se repete. Toda dúvida que parece inofensiva, toda escolha que promete atalhos, toda tentativa de viver sem confiar. Cada ser humano carrega algo do jardim perdido e algo da queda, mas também carrega a possibilidade de retorno. A história de Adão e Eva não fala apenas do passado. Ela fala de nós, das nossas decisões, dos nossos limites, da nossa necessidade de confiar. Se essa narrativa falou com você, curta este vídeo, se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias bíblicas contadas de forma profunda e envolvente. E nos comentários, diga qual história bíblica você quer ver a seguir, porque toda queda ensina e toda história merece ser contada.